Eliseu e seu Hilton participam de programa de TV. A história que emocionou o Brasil. O que começou como um simples gesto de solidariedade acabou atravessando telas, corações e agora chegou à televisão. Eliseu Silva e seu Hilton, dois nomes que hoje representam muito mais do que um canal no YouTube, participaram de um programa de TV e mostraram ao Brasil que a empatia ainda existe. Essa não é apenas mais uma participação em um programa, é o reconhecimento de uma história real, construída com dor, esperança, fé e atitude. Tudo começou quando Eliseu Silva, conhecido por dar voz a quem foi esquecido, encontrou seu Hilton vivendo em condições extremamente precárias. Um barraco frágil, quase sem estrutura, marcado pela escassez e pelo abandono. Ali não havia conforto, mas havia dignidade. Não havia luxo, mas havia humildade. Seu Hilton nunca pediu fama, nunca pediu ajuda, nunca pediu nada. Mas sua história falava por si só. Eliseu não viu apenas um homem em um barraco, ele viu um ser humano, viu um pai, um filho, um brasileiro que resistiu como pôde. E foi ali que tudo mudou. O vídeo gravado naquele dia correu o Brasil. Pessoas choraram, se comoveram, compartilharam. O que era invisível passou a ser visto, o que era silêncio virou clamor. E então veio o impossível, veio a transformação. A ajuda chegou, a casa nova foi construída, a dignidade foi restaurada. Seu Hilton deixou o barraco, mas nunca deixou sua essência. Cada passo dessa jornada foi acompanhado pelo público, que não apenas assistiu, mas participou, orou, ajudou, acreditou. E agora essa história atravessou outra fronteira. A televisão. Quando Eliseu e seu Hilton foram convidados para participar de um programa de TV, não era apenas um convite, era um sinal de que o bem ainda chama a atenção. Era a prova de que histórias reais, sem roteiro, sem maquiagem, ainda têm espaço. Seu Hilton, com a simplicidade de sempre, falou com o coração. Cada palavra carregava uma vida inteira de luta. Não havia discurso ensaiado. Havia sentimento, não havia vitimismo, havia gratidão. Eliseu, ao seu lado, não falava como apresentador, nem como youtuber, falava como amigo, como alguém que estendeu a mão sem perguntar o retorno, como alguém que entendeu que ajudar não é se promover, é servir. O público se emocionou, a plateia aplaudiu de pé, muitos choraram. Porque aquela história poderia ser de qualquer um, poderia ser do vizinho, poderia ser de um parente, poderia ser nossa. Durante o programa ficou claro que não se tratava apenas de uma doação de casa, mas de algo muito maior, resgatar a dignidade humana. Seu Hilton não ganhou apenas paredes novas, ganhou respeito, ganhou voz, ganhou um recomeço. E Eliseu mostrou ao Brasil que não é preciso ser rico para fazer o bem, é preciso ter coragem. Coragem de se importar quando muitos passam direto. Coragem de usar a visibilidade para levantar e não para explorar. A participação no programa de TV marcou um divisor de águas, não só para eles, mas para milhares de pessoas que assistiram e foram impactadas. Quantas pessoas naquele momento decidiram ajudar alguém? Quantas mudaram o olhar para quem vive à margem? Quantas entenderam que o pouco, quando compartilhado, se torna muito? Essa história não é sobre fama, não é sobre likes, não é sobre audiência, é sobre humanidade. Ao final do programa, seu Hilton agradeceu, mas quem assistiu sabe, o Brasil é quem tem que agradecer por ainda existirem pessoas como ele e como Eliseu Silva. Porque em um mundo onde muitos gravam para aparecer, eles apareceram para transformar. Onde muitos falam de amor, eles praticaram. Onde muitos prometem, eles fizeram. E essa história não termina na televisão, ela continua nas ruas, nas casas simples, nos olhares esquecidos, esperando alguém que pare, olhe e diga: eu me importo.
Se essa história chegou até você, não foi por acaso. Talvez seja um convite para fazer o bem, para olhar diferente, para acreditar que ainda há esperança. Porque quando a solidariedade vira ação, até um barraco pode virar lar, e uma história simples pode emocionar o Brasil inteiro. E como você mesmo disse, apesar de já ter entregue mais de 20 casas, abençoado tanta gente através do nosso trabalho, cada entrega de casa é uma emoção única. E essa casa foi realizada, foi feita em tempo recorde, graças às ajudas das pessoas, especialmente aqui para o seu Hilton, uma história de um cara que estava numa fase muito difícil da sua vida, e nesse final de ano aflora no nosso coração o desejo, o sentimento de acolher o nosso próximo. Não havia possibilidade de nós não o ajudarmos vendo, né, naquela situação. E hoje estamos aqui contemplando, felizes da vida, uma casa simples, porém segura, confortável, e que ele vai poder fazer moradia, chamar de sua, viver dignamente a partir de então. Seu Wilton, alguns meses atrás, eu acredito que o senhor não tinha nem esperança de ter um lar como esse aqui. E agora o senhor está tendo essa realização através de Deus, através do seu Eliseu, dos seus seguidores. Qual é o sentimento? O que é que o senhor está sentindo nesse momento com essa realização e com esse milagre de fato na sua vida e na vida da sua esposa? Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos uma boa noite ao canal de vocês que estão segunda vez aqui conosco. Agradecer mais uma vez ao seu Eliseu, ao seu Malaquias, toda a sua equipe, a todos que fizeram parte para que o meu sonho viesse ser concretizado, que era uma moradia digna, Eu posso lhe falar que eu fiquei surpreso porque dentro de dias como o seu Eliseu falou que conforme a chuva, como a gente estava aqui, estamos num período chuvoso do inverno aqui no estado do Pará, na cidade de Moju, aqui estava pelo fato, estava meio que complicado morar naquelas condições que vocês quando vieram na primeira vez puderam contemplar com os olhos de vocês, É um barraquinho bem pequeno, que a gente estava ali, mas eu confesso a vocês que eu não esperava que Deus fosse nos surpreender com tão milagre grande, porque se existe alguém que está mais feliz no mundo hoje, dia 22 de dezembro, sou eu, um cidadão brasileiro que venceu o Covid, que está lutando pela vida. Eu sou muito grato ao Papai do Céu. E a você do outro lado, que está passando por um momento difícil, eu deixo uma palavra de esperança a você. Não se entregue, não desista, ainda que a medicina venha te desenganar. Eu quero te dizer que Deus não te desenganou. E lute pela vida, lute pela existência, porque o Papai do Céu só tem bênçãos para nós. Assim como Ele nos abençoou, Ele vai te abençoar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Essa é uma palavra emocionante e emocionada também do seu Hildo. Seu Hildo, eu gostaria de perguntar, de falar para o seu Eliseu também, dar essa mensagem também de ânimo, de incentivo aos nossos seguidores, se porventura alguém que está passando por algum problema, e também de aproveitar a oportunidade para divulgar o seu trabalho, um trabalho que tem abençoado pessoas, um trabalho que tem sido feito aqui no estado do Pará, é um paraense realizando sonhos, não é mesmo? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as redes sociais, como é que o pessoal encontra o seu trabalho e dá essa mensagem de incentivo aí. Isso mesmo, eu sou paraense, sou da cidade de Tucuruí, e há cerca de praticamente 2 anos estamos aqui nessa região, entre Abaetetuba e Moju. Mas já tem um bom tempo que nós fizemos a primeira casa aqui no Moju e já ajudamos várias famílias com outras necessidades. Você pode encontrar o nosso trabalho acessando as redes sociais, Eliseu Silva TV, acompanhando as histórias bem parecidas com a história do seu Hilton, mas todas, absolutamente todas, com finais felizes. Eu quero finalizar esse vídeo mandando uma mensagem para aqueles que estão me vendo e me ouvindo, dizer que independente do que você esteja passando, vivendo,
Sempre existirá uma saída e uma solução, mas a força tem que vir de você. Embora cabisbaixo, desanimado, abatido, doente, ferido, endividado, seja lá qual for a situação, você tem que parar um minuto para entender que tudo pode acabar, menos a sua fé. Eu te desejo tudo de bom, um final de ano maravilhoso, um Feliz Natal para você e para sua família e que Papai do Céu abençoe a todos nós. Obrigado. Vai mandar um abraço para a senhora, uma palavra para a senhora aí, para minha tia Vera lá do Belém do Pará. Tia Vera, aqui é o Eliseu Silva TV. Eu quero mandar para você essa mensagem especial. Não a conhecia, agora a conheço. E para mim é motivo de muita honra ser acompanhado por pessoas do meu estado. Obrigado de coração. Que Deus te abençoe muito. Um excelente final de ano para você, tia Vera. Tudo de bom. E em breve a gente chega por aí, porque pode chegar de surpresa na casa dos outros, hein? Tamo junto. Bom final de semana. Bom final de ano. Valeu!